Olá, tudo bem? Começando a semana com muito ânimo e eu quero falar com você sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que já está em vigor, mas os efeitos sancionatórios dessa lei entrará em vigor em agosto agora de 2021 e as empresas precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas precisam entender que os dados dos clientes que são ali tratados precisam ser muito bem seguros, protegidos, porque a finalidade da lei é a privacidade do titular de dados. E eu quero comentar neste vídeo sobre o consentimento do titular de dados. O consentimento é uma das bases legais trazidas pela LGPD. E o que é consentimento? Consentimento é uma manifestação livre, informada e inequívoca do titular de dados para que seja realizado o tratamento dos seus dados. Imagine você, um consumidor, que é o titular de dados, quando ele acessa uma loja, um site virtual, aonde ele vai colocar ali os dados como o seu CPF, o seu nome, sua data de nascimento, os dados do seu cartão de crédito, seu endereço. São dados que precisam estar ali seguros dentro do sistema de uma empresa. E naquele site precisa estar ali muito bem esclarecido os termos de uso do site, a política de privacidade. Tudo isso precisa estar bem informado ao consumidor, ao titular de dados. Da mesma forma também os dados físicos de uma empresa que possui ali os seus funcionários nos recursos humanos. Então, tudo isso, a Lei Geral de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela define, ela protege, ela veio complementar a lei do Marco Civil da Internet, só que numa maneira muito mais abrangente, visando aí o direito fundamental do direito à privacidade que nós, como cidadãos, temos, esse direito à privacidade. E olha, quando eu falo que o consentimento tem que ser livre, este consentimento, ele precisa ser ali um direito de escolha do titular de dados. Ele precisa ser livre, porque existe o consentimento granularizado, aquele consentimento que é por etapas. É proibido o consentimento tudo ou nada, a lei proíbe. Um exemplo, se eu acesso um aplicativo de fotos, que eu quero editar ali as minhas imagens, para que aquele site vai me pedir a minha geolocalização e se eu não informar a geolocalização eu não consigo editar as minhas imagens? Isso aí não pode, porque há ali porque o consentimento ele precisa ser livre. Eu só vou editar minhas fotos se eu informar minha geolocalização, mas qual é a finalidade de eu informar a geolocalização se o que eu quero editar naquele aplicativo são as minhas imagens, Então, isso aí não pode, não é então um consentimento livre, porque há essa ressalva do controlador de dados daquele aplicativo. E precisa ser muito bem informado. O consentimento tem que ser informado, ele tem que ser claro, a duração dele, a duração que os meus dados irão permanecer naquela base, a finalidade, de eu compartilhar aqueles dados, quem será o controlador desses dados, como que será o compartilhamento, a responsabilidade do controlador de dados e os direitos que eu tenho como titular. Tem que vir tudo nos termos de uso e nas políticas de privacidade daquela empresa, daquele site que vai ter ali os meus dados. E qual é a forma que eu faço este consentimento? A forma é a forma escrita, a forma por áudio ou por vídeo que eu faço esse consentimento. Por exemplo, quando eu vou contratar ali uma operadora de telefonia celular para um plano,
Quando eu faço isso de forma remota, logicamente eu compartilho a imagem dos meus documentos para provar que eu sou aquela pessoa que estou contratando. Então eu faço através de vídeo, através de áudio, filmando meus documentos. Então essa é a forma do consentimento. E como eu disse, o consentimento granular é aquele por etapas. Os cookies que você vê nos sites precisam estar bem explicitados. Por que é o cookie, né? Então, o que eu atualizo para compartilhar um vídeo, para compartilhar um áudio, uma imagem? Tudo isso precisa estar muito bem esclarecido. Porque quando eu quero entrar em um aplicativo, eles perguntam se eu quero compartilhar ali as minhas imagens, os meus vídeos, os meus áudios. E isso aí eu preciso entender o porquê que aquele site quer utilizar desses arquivos para que eu possa chegar naquele objetivo, naquele fim daquele aplicativo. Então tudo isso precisa ser informado nesse compartilhamento de dados. E uma pergunta que se faz, que é preciso ser respondida, é qual que é o grande problema do consentimento? Olha, o consentimento ele é uma base legal volátil, porque ele pode mudar a qualquer tempo. Eu posso fazer o meu consentimento hoje e amanhã eu já não querer mais. Amanhã eu exigir que aquela empresa retire ali os meus dados. Só que há restrições nesse sentido conforme a lei. Conforme uma lei municipal, conforme uma lei estadual, conforme uma lei federal, se obrigar que meus dados fiquem por mais tempo, nem vai adiantar eu solicitar a retirada. A exemplo disso, se eu sou um devedor e eu estou restrito nos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, não vai adiantar eu pedir que retire os meus dados daquela base se eu ainda estou devendo, porque enquanto eu não pagar a dívida, o meu nome não sai do SPC ou Serasa no prazo limite de 5 anos. Então não adianta eu pedir para retirar o meu nome se eu não pagar o crédito. Então existe ressalvas em algumas leis aí também, como o tratamento de saúde, né? Nos hospitais, nas clínicas que precisam estar ali, né, por um prazo, né, o prontuário médico daquele cidadão que é o titular de dados. Então creio que tenha ficado explicado para você o que é o consentimento, que é uma das bases legais da LGPD, que está ali no artigo 7º. E as empresas precisam estar muito bem adequadas à LGPD, sob pena de sofrer ali sanções administrativas que entrarão em vigor agora em agosto de 2021. E as multas são pesadíssimas. Gente, até o nosso próximo vídeo e uma ótima semana para vocês. Um grande beijo.